O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Resposta dos Espíritos. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Comentário do Espírito Miramês. Depois que se processa o fenômeno da morte, é quase comum, por falta de elevação da alma, que ela entre em estado de perturbação espiritual. Os seus sentidos adormecem. É como se ela mergulhasse no sono. No entanto, ela ainda continua ligada ao corpo pelo chamado cordão fluídico, conhecido pelos estudiosos da doutrina espírita e por vários outros espiritualistas. Esse laço se desata com o tempo, que varia de alma para alma. Miramês continua nos dizendo: a libertação do espírito dos liames da carne depende da sua condição moral. Há casos muito raros em que imediatamente após a morte do corpo, o espírito se liberta sem perda da consciência, assim como há outros em que a alma só se livra dos laços quando o próprio fardo já não existe mais. Ela vive na ilusão, envolvida pela ignorância. Gostaria de contribuir um pouco mais com o nosso estudo, trazendo o nobre amigo Cleto Brutes, do Grupo Espírita Seara do Mestre da cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, que nos diz que o despertar no mundo dos espíritos normalmente se dá acompanhado de um estado de perturbação, mais ou menos longo e intenso, conforme as circunstâncias do desencarne e, principalmente, em decorrência do grau de apego material nutrido no mundo físico. Ainda nos diz mais, lentamente, com uma neblina que se dissipa, vai recobrando a consciência, reconhecendo-se como um espírito não mais preso aos laços carnais e, gradativamente, entra em contato com sua história que se perde no tempo e nas incontáveis vivências. E ele continua nos dizendo mais, Martinho, Cleto Brutes, Santo Ângelo, gaúcho, do Rio Grande do Sul. Ele nos diz: Jesus nos alertou que a cada um será dado segundo as suas obras. E é após a morte biológica que o espírito então se depara com a sua própria consciência, sem disfarces e sem subterfúgios. Despojado do envoltório físico, o espírito apresenta-se tal qual é, estampando um quadro vivo dos seus atos, das suas vontades e desejos. O perispírito que o acompanha em ambos os planos da vida reflete e guarda como um grande livro todos os erros, acertos, todas as conquistas no campo do conhecimento e da moralidade que logrou ao longo da sua trajetória vital. Os pensamentos, ações, aspirações e afinidades determinarão a sua destinação futura, conduzindo-o como numa força irresistível para o local de seu merecimento. Pois bem, passamos agora aos comentários do Espírito Miramês. O mais comum é a alma passar algum tempo em estado de perturbação espiritual, recuperando sua consciência no correr do tempo. Depois, se for o caso, quando já estiver madura, para receber novas semeaduras da verdade, é conduzida a regiões de aprimoramento, de aprendizado espiritual, para novas investidas na carne, de onde saiu com alguns resultados. A reencarnação é uma verdade em todos os mundos habitados. Ela é, pois, um processo criado por Deus
para o despertamento do espírito em evolução. Quem já compreende a necessidade da reencarnação dará um passo largo nos conhecimentos da lei de justiça e de amor. Não é isso, Martinha? É isso aí, Paulo. Interessante essa fala de Miramês, então, nos alertando para que compreendamos a necessidade, então, da reencarnação, pois voltando à carne, como ele nos diz, daremos um passo largo nos conhecimentos da lei de justiça e de amor. E, Paulo, eu gostaria de contribuir um pouco mais trazendo o estudioso Mauri Rodrigues da Cruz, do site Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que nos diz: vivemos o período reencarnatório aprendendo de forma mais direta a cultura da localidade onde reencarnamos e, dentro do nosso alcance possível, aprendendo a cultura de toda a humanidade. Na medida em que vamos aprendendo a cultura, vamos alcançando o arbítrio de ir, vir, permanecer e ficar, criando condições de nos movimentarmos no espaço, que é plástico, permitindo-nos criar, recriar e inovar. Assim como espíritos encarnados, vamos vivendo até nos tornarmos adultos e sairmos da tutela dos pais, e continuamos em permanente aprendizado. Na medida em que aprendemos, mudamos o comportamento, nos administramos. Interessante, né, a fala do amigo, porque é bem isso mesmo, nós reencarnamos e aprendemos a cultura do lugar, temos já a ciência de ir, de vir, de permanecer e de ficar, né? Então nós acabamos mesmo criando essas condições e na medida, como ele diz, que nós vamos aprendendo e uma vez já adultos, nós começamos a mudar os comportamentos. Eu faço essa análise olhando para mim quando era criança, depois adolescente, na casa dos pais e depois como a gente muda, né? E ainda bem que a gente muda, porque hoje eu me considero muito melhor do que eu já fui logo ali atrás. Cristina, essa tua fala inspira a cada um de nós fazer essa reflexão desses vícios, desses hábitos que nós vamos deixando pela caminhada, podemos assim dizer. E aí nós já começamos, nós nos permitimos, como ele diz, a criar, a recriar, a inovar. Nós temos uma necessidade latente, então, de fazer esse movimento de mudança. E eu gostei também muito quando tu traz essa passagem, quando ele diz dessa cultura da localidade, é como se nós tivéssemos, melhor dizendo, nós carregamos saudades, vontades, cheiros, lugares que parecem que nos remetem a um lugar que nós já vivemos. Então ele mostra realmente que o nosso período vivenciado em outras existências está sim no nosso perispírito. Mas é isso mesmo que você está dizendo, Martinha. Veja que existem pessoas que têm facilidade, por exemplo, para línguas. Falam 5, 6, 7, 8. Já ouvi falar de pessoas que falam 11 idiomas perfeitamente, como se fosse o seu idioma pátrio. E eu pergunto, como isto é possível? Qual é a intimidade, qual é a familiaridade que uma pessoa pode ter com tantos idiomas sem que tenha vivido, né, nessas culturas, né, como bem aqui diz, vivências trazidas de outras culturas. Então é um sinal muito evidente, né, desses passados em outras culturas. E o Mauri continua ainda dizendo que trazemos as dimensões cognitiva, afetiva, psicomotora e conotativa, isto é, protetiva. Vivendo, nós vamos registrando todos os eventos através do cognitivo. Vamos expressando e construindo afetividade nas relações com todos e com o meio. Vamos fazendo e vivendo movimentos através da psicomotricidade. Vamos nos dando ciência de uma conatividade, que é a capacidade de nos protegermos física e mentalmente. No sentido da conatividade, ou seja, dessa proteção pessoal, física e mental,
precisamos nos acautelar, pois atualmente, em função do regime capitalista do mundo, particularmente no Ocidente, a cada dia que passa estamos perdendo a capacidade de fazer essa proteção, iludidos pelos apelos do materialismo. Paulo, o nosso amigo Mauri explica que nesse contexto materialista também, se não tivermos cautela, usaremos o cognitivo para conhecer cada vez mais, mas não saberemos aplicar esse conhecimento adequadamente. Teremos um afetivo que nos leva a um distanciamento das pessoas, porque não conseguimos compreendê-las, para expressar o nosso amor por elas. Ele nos diz que seremos uma psicomotricidade que não se movimenta adequadamente, porque utilizamos, na maior parte das vezes, automóveis, não cuidando do corpo para termos a chamada movimentação necessária, ao equilíbrio, então, do nosso psicobiofísico. E o nosso, então, conativo, que é a capacidade de nos protegermos e que estaria ligada, então, aos outros três, o cognitivo, o afetivo e o psicomotor, fica na prática desconectado. É interessante, né? Ele cita essa coisa do automóvel, né? As pessoas, a gente conhece pessoas que para ir de casa até o final da quadra, na esquina, comprar um pão, ir no açougue, no supermercado, vai de carro, não vai a pé. Né? As pessoas, muitas já hoje, não saem mais de casa. Elas abrem a porta do apartamento, embarcam no elevador que conduz elas até a garagem. Da garagem elas dão alguns passos até o carro e do carro elas param dentro do supermercado, dão mais alguns passos, sobem uma escada rolante, um elevador, fazem as compras e voltam no mesmo trajeto. Ou seja, o que elas fizeram de exercício, digamos, psicomotor é mínimo. E outra coisa, veja que essa prática inibe até mesmo o contato da pessoa com os outros. Ela não sai caminhando pela calçada, cruzar com as pessoas, ter a chance de dar um bom dia, uma boa tarde, ter a chance de ajudar alguém que esteja tendo alguma dificuldade na rua. Ou seja, ela está completamente isolada, porque ela está de dentro do apartamento para dentro de uma caixa de elevador, para dentro de um estacionamento, para dentro do automóvel. E ela faz isso diariamente, várias vezes, sem que ela tenha chance, essa chance que você estava dizendo aqui, né, do afetivo. O afetivo não se estabelece, que é justamente esse distanciamento das pessoas. Ou seja, ela atrofia muscularmente falando e psicologicamente, porque ela não se conecta com ninguém. Então é uma atrofia de uma forma geral. Né? Essa postura realmente do Mauri, não é isso? E nós vamos então nos tornando desta forma interessante, né? Vamos nos tornando desprotegidos, ao mesmo tempo que a gente pensa estar protegido até dentro de um carro blindado. Nós estamos cada vez mais desprotegidos de forma natural, desprotegidos por nós mesmos, não desprotegidos por Deus, porque Deus é imanente, é inseparável em nós. E ao nos desprotegermos, produzimos padrões vibratórios cujas frequências não se sintonizam com a dos nossos semelhantes que fazem parte da nossa rede de sustentação, ou não conseguimos decodificar adequadamente as orientações protetoras que chegam a cada um de nós através de todas as vias. Isso quer dizer que, então, na medida em que nos desprotegemos, não nos ligamos adequadamente às frentes civilizatórias que deveríamos interagir, integrar, não é isso, Regina? É verdade, Paulo. E ao envelhecermos, nós temos que, concomitantemente, aperfeiçoar o cognitivo. Tudo o que aprendemos, temos que atrelar ao afetivo e ao psicomotor, e assim melhorarmos as nossas relações humanas, o nível mental e as linhas de ação. Enfim, nos encaminharmos para exercer as funções que deveríamos fazer. É necessário que, ao olharmos para o corpo físico de uma pessoa que desencarnou, entendamos que todos nós estamos na fila do desencarne,
que cada dia que passa é um dia a menos para permanecermos materialmente na Terra. Então, é necessário compreender que é muito importante o presente. Compreender a necessidade de fazer o presente da melhor forma possível, tendo lealdade, comprometimento e amor ao próximo. Deus não é um homem velho de barbas longas. Deus é a força da natureza, dos rios, das águas, dos oceanos, dos pássaros voando, de todos os animais. Deus é também o homem com a sua beleza mental, moral, com o seu poder de pensamento, seu campo mediúnico, suas interações, suas ações. Nós precisamos compreender essa dignificação da pessoa, bem como compreender que nós não podemos permanecer no contexto da matéria indefinidamente, pois o corpo físico possui limitações. Continuamos dizendo, então, Paulo, que cada indivíduo, além dos espíritos afins que compõem o grupo oculto, está ligado a cerca de 10.000 pessoas na Terra. Isso não quer dizer que essas pessoas sejam nossos parentes atuais ou de outros estágios reencarnatórios. Eles têm algumas características parecidas com as nossas. Por exemplo, o timbre de voz, o formato do olho, uma característica de cor de pele, gosto por comidas semelhantes ao nosso, o perfil mediúnico assemelhado ao nosso, e por aí vai. E cada uma dessas 10.000 pessoas, Martim, às quais somos ligados, é ligada também a outras 10.000. Assim, vai se compondo então a humanidade. Nessa composição da humanidade, nós temos que entender que ao desencarnar um indivíduo, já reencarnaram outros que suprirão aquela ausência, trazendo a inovação e fazendo a dinamicidade do equilíbrio evolutivo. Zé Regina, lembremos que Deus não erra. Cada um de nós tem uma capacidade de atualizar a reprodução celular e assim preservar, diminuir ou aumentar o nosso capital de vida orgânica. Cada um de nós tem um desejo, uma ambição, uma meta. A conjunção destes fatores determinará um tempo para ficarmos na Terra. É preciso compreender o desencarne e não nos lastimarmos por ele. Miramês continua nos dizendo: muitos espíritos dormem, sonhando depois da desencarnação, por faltar-lhes conhecimentos suficientes, de modo a mover-se a consciência no conhecimento da verdade. Outros ficam onde se processou seu desenlace por tempo indeterminado e dali, por vezes, saem para outras etapas de vida sem reconhecer onde estiveram. Porém, a força do tempo e o amor de Deus, pelas mãos do Cristo, farão o espírito acordar na carne ou fora dela para a luz do entendimento. Regina, nós estudamos Miramês, ele traz essa consciência nossa de espíritos de uma forma tão bela, tão poética, que é uma alegria poder estudá-lo. Então, Regina, esta fala de Miramês e todo o estudo que nós temos a alegria de poder, então, aproveitar, conta a história de um espírito valente, forte, determinado, que sempre está passando pelas suas lutas. Então, é uma alegria para os nossos corações ter essa esperança e essa fala poética do nosso irmão Miramês. Para comentarmos essa fala de Miramês, então, traremos Mauri novamente, nos esclarecendo, pois achamos interessante sua explanação a respeito do contexto aprofundado da questão em si. E ele nos diz: quando aqueles indivíduos a quem somos muito afeiçoados deixarem a Terra, devemos ter muita paciência e compreendendo o desencarne, assim como o reencarne, como fundamentos da justiça do Criador. Emitir pensamentos positivos, procurando lembrar daquele que partiu, pois agora ele, que apenas se libertou da terra, continuará ouvindo a nossa mensagem
interagindo conosco dentro de nossas possibilidades vibratórias. Por um tempo, ele não poderá vir aqui, porque está materialmente ausente da Terra e espiritualmente ainda não consegue adaptar-se à frequência da Terra, mas ele receberá a mensagem. Se o amamos, devemos dizer mentalmente isso a ele, orientá-lo a ter paciência para esta nova adaptação. E também devemos mentalmente dizer a ele que queremos que ele esteja bem, asseverando-lhe que ele transpôs o pórtico da vida material para a vida espiritual, que ele tenha compreensão, que se ajuste, que procure compreender as instruções dos instrutores superiores para que ele possa fazer uma carreira frutífera pelo bem dele, para a sua evolução e para o bem de todos. É um momento para a prece, lembrando que prece não é repetir rezas decoradas. Prece é lembrar das coisas boas, positivas, ao desenvolvimento humano e planetário que fizemos juntos na convivência com essa pessoa. Pois é, Regina, é fazer um segundo olhar sobre os acontecimentos vividos em comum, mesmo aqueles árduos, tristes, em que às vezes fomos rudes, mas que nos serviram de base para a transformação em pessoas melhores. É lembrar pessoas boas que transitaram ou transitam pela Terra e dizer: meu Deus, muito obrigado. Prece é lembrar de pessoas que têm grande dificuldade de praticar o bem e dizer: meu Deus, faça com que ele melhore. E nosso amigo Mauri ainda nos diz que esta é a grande mensagem que nós podemos mandar para pessoas que desencarnaram. É significativo que todos tenham a memória viva do desencarnado, porque ele continua vivo. Amigos, não é via de regra, mas o despertar do espírito após o desencarne é por força de frequência mental. Em suma, amigos, dependendo do grau de evolução do espírito, o indivíduo fica de 10 a 15 dias em geral, imaginando que está encarnado e que está melhorando. Então passamos aos comentários do Espírito Miramês. É essa uma das missões do Evangelho de Jesus: fazer ressurgir quem estava morto, vestir os nus espirituais e saciar a fome de amor dos que choram e sofrem as agressões da própria consciência. A humanidade quase toda passa por essa fase de perturbação espiritual, mesmo animando corpos saudáveis. No entanto, a ignorância das leis de Deus fê-los mortos de entendimento, sem se preocuparem para onde vão, nem de onde vieram. Aos espíritas, a quem falamos mais diretamente, por serem esses os que nos ouvem com mais atenção, que se preparem no percurso da vida na Terra, lembrando-se de que, fora da caridade, não há salvação. Bom, seguindo então os esclarecimentos do irmão que nos trouxe essa explanação tão bonita sobre a perturbação espiritual após o desencarne, ele nos diz, o Mauri: o pós-desencarne é momento de construção mental, moral e espiritual do desencarnado, como também daqueles que permanecem encarnados, que devem mentalizar sempre palavras ajustadoras, ressignificadoras, dignificadoras e tranquilizadoras para este novo caminho do desencarnado e dos que permanecem encarnados também. Ao desencarnar, rompe-se os 3 plexos: cerebral, solar e funcional. E o espírito, juntamente com o perispírito, se desliga então do corpo físico. O desencarnado entra numa outra frequência, diferente da frequência da matéria, e é transportado para um outro local. Chegando lá, será bem recebido. Alguns não têm noção que desencarnaram. Quando os espíritos instrutores percebem que eles não têm noção, montam imagens holográficas parecidas com a família terrena dos indivíduos
e eles ficam algum tempo imaginando que ainda estão encarnados. Em seguida, começam a aparecer diante deles figuras diferenciadas. Aproximam-se enfermeiros que conversam com eles, perguntam como se sentem, se precisam de alguma coisa. Nós temos as experiências dos filmes espíritas, né? A gente pode tirar também algum conhecimento, porque o nosso lar mostra e os mensageiros da luz também nos mostram isso. Então, para aqueles que não conhecem, que estão adentrando na doutrina espírita ou que estão começando através de alguma curiosidade sobre o desencarne, que possam olhar estes filmes e aí conseguem também ter assim um leve conhecimento disso que nós estamos citando aqui, não é mesmo, Martinha? Exatamente, Regina. Eles podem ter uma ideia do que nós estamos falando. E à medida que essa ideia vai florescendo, a vontade de buscar um grupo de estudos, buscar o Evangelho, para poder então esclarecer. E somente em grupos nós conseguimos adentrar com mais profundidade num tema como este, tão rico e tão belo. E é importante. Ainda trazendo a fala do nosso irmão Mauri, ele nos diz que os espíritos responsáveis por estes irmãos então desencarnados colocam formas holográficas semelhantes aos parentes, amigos, pessoas significativas de sua vida, para que o espírito não se angustie, até que alguém venha em forma com tranquilidade e com uma didática especial que ele desencarnou. Nesse momento, ele pode se desesperar um pouco e, em geral, querer saber como está a sua família. É um momento em que os espíritos orientadores permitem que ele enxergue os seus familiares, onde quer que eles estejam, e por isso é bom que os familiares estejam tranquilos, não estejam se lastimando ou sofrendo para não angustiar o desencarnado. Vendo que está tudo bem, ele se acalma. Zé Martim, em seguida, esses espíritos mostram um aparelho semelhante a um televisor. Estamos aqui fazendo uma alegoria ligada à consciência de cada um, que possui alguns botões que ele pode pressionar. Ao pressionar o botão, ele revê a encarnação que se encerrou, se vê reencarnando junto com a família, crescendo, sendo adulto, tendo independência e livre arbítrio. Ele se vê operando a sua caminhada aqui na Terra. É isso que eu citei anteriormente, quando nós vemos no filme. O filme mostra, e a gente, quando lê a literatura espírita, todas as obras do espírito André Luiz nos traz o mundo espiritual, como é a vida no mundo espiritual. E lá nessas obras está descrito muitos aparelhos que são usados. Então, Regina, essa tua explanação é interessante porque esse televisor é diferente daquele que nós assistimos aqui na Terra, pois é em 3 dimensões, no qual ele verá cada instante da sua reencarnação, até o último minuto, quando ocorreu o seu desencarne. Os espíritos responsáveis irão, conjuntamente com ele, trazer uma avaliação de tudo o que ele fez, mostrando o que cada ato causou aos outros, positiva ou negativamente, em função do seu livre-arbítrio. Que responsabilidade, hein? Você rever tudo aquilo. Que alegria será se nós vermos mais coisas positivas, mais coisas boas, né, do que coisas negativas, que certamente nós veremos também, porque somos espíritos imperfeitos, estamos aqui reencarnados no planeta de provas e expiações justamente para melhorarmos muitos quesitos que ainda estão assim meio por fazer, digamos. Mas eu consegui me imaginar desencarnada com os espíritos responsáveis fazendo essa televisão passando e eu vendo tudo. É, realmente. Regina, os nossos corações ficam felizes quando nós constatamos que ao estudar a doutrina espírita, estudarmos o Mestre Jesus e seu Evangelho, nós constatamos que todo bem não se perde.
toda obra edificada no Evangelho do Mestre Jesus, hoje, à luz da doutrina espírita, será com certeza mérito para todos nós, aonde estivermos. Pedro disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, tudo aquilo que nós fizermos com muito amor sempre vai ser positivo para nosso espírito. Sabemos, através do estudo, que temos sim que resgatar alguns débitos, mas quão grande será a nossa felicidade se nós enxergarmos que sim, que nós também amamos muito, que nós também ajudamos o próximo, que nós já estamos neste caminho do amor do amado Mestre Jesus através do seu Evangelho. Pois bem, mas voltando então ao recém-desencarnado, que está numa fase perturbada, lá chegando ao plano espiritual, na continuidade, esse espírito irá se adaptando a um novo estágio, como desencarnado, percebendo cada vez mais a sua nova realidade. Não terá mais a dor física, poderá ter um pouco de dor moral, dependendo de suas condutas e das consequências destas, quando ele terá então que justificar isso a si mesmo. E aí nós concluímos então, Paulo, que ele, depois disso, poderá ficar num ambiente semelhante a um hospital para se recuperar, seguindo depois para um novo aprendizado. A obra do Pai é magnífica, sempre nos amparando em todos os momentos, né, da nossa vida, porque uma vez criados por Ele, sabemos que temos a eternidade. Seguindo aqui o comentário do Espírito Miramês. Estuda e ora, trabalha e medita, e procura o aprimoramento das tuas faculdades espirituais, a fim de que no momento da chegada à morte, não morras, passando para a vida espiritual em plena consciência, para que nós, que estaremos te esperando, sintamos a alegria com o esforço do trabalhador que conseguiu vencer a morte e ganhar a vida na sua plenitude. Amigos, concluímos então esse estudo baseados no site da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, na fala de Mauri Rodrigues da Cruz, que nos explica de maneira clara sobre a desencarnação e o período da perturbação após essa fase. Nos ajuda, inclusive, como o próprio Miramês nos diz, para nos prepararmos para o desencarne de nossos amores e o nosso, acima de tudo, pois que a evolução é individual. E quando evoluímos, somos exemplos e ajuda para aqueles que necessitarão de auxílio, por ainda desconhecerem o assunto ou por estarem distantes do nosso Pai, do nosso Criador. Pois os recursos do espírito são imensos, variados. A seleção e a escolha dependem do seu campo de ação, pois é em torno do seu campo de ação, das suas necessidades, que vão lhe aparecer a distração, o entretenimento, a escolarização, a prestação de serviços. Assim ele vai compreendendo melhor as coisas. Nesse período, a mãe poderá visitá-lo. Depois, pessoas desencarnadas, muito ligadas a ele, poderão visitá-lo para que ele veja que elas continuam vivas, para conscientizar-se de que ele não morreu, que ele apenas desencarnou. E quando ele compreender, então, Paulo, que não morreu, que já caminha e se move pelo pensamento, se alimenta e fala pelo pensamento, os espíritos instrutores o encaminham para um lugar semelhante a uma cidade. Ainda como um estagiário, ele ficará com outras pessoas, todas muito solícitas para receber tratamento especial, permanecendo ali por um determinado tempo, até que irá para um outro local, onde ele vai aprender outras coisas, e vão lhe perguntar o que ele gostaria de fazer, pois ele vai ter que engajar-se em alguma tarefa. Ele pode desenvolver música com outras pessoas, ensinar alguma atividade, conversar com outras pessoas, aprender a ouvi-las, tudo em conformidade com os seus talentos. Resumidamente,
Dentro da percepção e do entendimento espírita, sim, é o desencarne. Não é dolorido como nós imaginamos. O desencarne é necessário porque as precariedades da Terra estão no nosso corpo também. A Terra e suas formas são frágeis. Nós pegamos um pouco de argila e mesmo que a consolidemos num boneco, basta forçar um pouquinho e ele se quebra. Regina, vivendo intensamente e observando profundamente, percebemos que tudo o que é da Terra é passageiro. É tudo pó, e as formas aqui produzidas apenas transitam pela vida. O que não é pó é o espírito, que é o autor, o ator e o portador da cultura. O espírito é uma organização e uma estrutura perene. Quando agenciamos o nosso espiritual para que ele possa alcançar um pouco mais daquilo que representam outras dimensões da vida inteligente, nós percebemos que temos a capacidade de fazer equilíbrio e harmonia em qualquer situação. Então, amigos, nada nos assustará, nada nos colocará em situação de desespero ou de desajustamento. A imortalidade da alma, a reencarnação para aprimoramento de nossos espíritos, é a certeza do amor que Jesus pregou e ensinou para nós através do seu Evangelho, pois que nos disse: eu e o Pai somos um.